A Iugoslávia foi um país que existiu na Europa do Sul, entre 1918 e 2003, passando por várias transformações ao longo de sua história. A Iugoslávia foi criada após a Primeira Guerra Mundial como Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, posteriormente renomeado Reino da Iugoslávia em 1929. Era um estado multiétnico que enfrentava tensões internas entre suas diversas nacionalidades. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia foi invadida e dividida pelas potências do eixo. Durante este período, cansados da opressão nazista, a resistência iugoslava surgiu lideradas principalmente sob a liderança do comunista Josip Broz Tito. O movimento de Tito lutou de maneira ferrenha contra as forças ocupantes nazistas e seus colaboracionistas. Após a guerra, Tito estabeleceu uma república socialista federativa, composta por 6 repúblicas: Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro e Macedônia. A Iugoslávia de Tito conseguiu manter uma relativa unidade, apesar das diferenças étnicas, através de um regime autoritário que equilibrou as diversas nacionalidades e uma política externa independente. Após a morte de Tito em 1980, no entanto, as tensões étnicas e nacionalistas reemergiram, levando ao colapso do país em uma série de guerras sangrentas na década de 1990. A dissolução da Iugoslávia ocorreu entre 1991 e 2006, e foi um processo muito complexo e violento, motivado por uma enorme combinação de fatores políticos, étnicos, econômicos e geopolíticos. E ao longo do vídeo falaremos dos principais motivos que levaram à dissolução da Iugoslávia. Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. Neste vídeo vamos falar dos motivos que levaram à dissolução da Iugoslávia, mas antes de falarmos destes motivos, se você não for inscrito em nosso canal, se inscreva já, e acione o sino das notificações para não perder nada. A Iugoslávia era uma federação composta por diversas repúblicas, cada uma com grupos étnicos diferentes, como sérvios, croatas, bósnios, eslovenos, macedônicos e albaneses. Essas diferenças étnicas e religiosas foram exacerbadas por rivalidades históricas e políticas. Cada grupo étnico também tinha suas próprias línguas, religiões e culturas, o que frequentemente gerava rivalidades e tensões dentro da federação. O nacionalismo cresceu e muito durante os anos 1980, principalmente após a morte de Tito, com as repúblicas buscando mais autonomia ou independência, o que levou a diversos conflitos internos. As tensões étnicas na Iugoslávia tinham raízes profundas na história. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, houve conflitos entre croatas e sérvios, com atrocidades cometidas por ambos os lados. Essas memórias traumáticas reemergiram durante a crise da década de 1990, exacerbando as desconfianças e hostilidades entre os diferentes grupos étnicos. Durante os anos 1980 e 1990, o nacionalismo começou a crescer em todas as repúblicas da Iugoslávia. Políticos como Slobodan Milošević na Sérvia e Franjo Tudjman na Croácia exploraram sentimentos nacionalistas para fortalecer suas bases de poder, frequentemente à custa de outros grupos étnicos. Essa politização da identidade étnica levou à radicalização das comunidades e à crescente demanda por independência. Muitos croatas, eslovenos, bósnios e outros grupos temiam a dominação sérvia dentro da federação, especialmente sob a liderança de Slobodan Milošević, que buscava centralizar o poder em Belgrado, capital da Sérvia. Esses temores alimentaram o desejo de independência em várias repúblicas, particularmente na Croácia e na Eslovênia. As tensões étnicas explodiram em violência aberta com a desintegração da Iugoslávia. Na Bósnia e Herzegovina, por exemplo, o conflito envolveu sérvios, croatas e bósnios muçulmanos, com atrocidades como o genocídio de Srebrenica e campanhas de limpeza étnica realizadas por todas as partes. Essa violência aprofundou as divisões e impossibilitou qualquer tentativa de reconciliação dentro de um Estado unificado. A tensão entre sérvios e albaneses no Kosovo foi outro fator importante. O Kosovo, uma província de maioria albanesa, buscava maior autonomia ou independência da Sérvia.
A repressão sérvia e a subsequente guerra no Kosovo, de 1998 a 1999, agravou ainda mais as tensões étnicas e contribuíram para o isolamento da Sérvia. As tensões étnicas também foram exacerbadas pelo reconhecimento internacional das repúblicas que declararam independência. Isso solidificou as divisões e levou à formação de novos estados nacionais baseados em identidades étnicas, como a Croácia e a Bósnia e Herzegovina. Em resumo, as tensões étnicas na Iugoslávia foram alimentadas por uma combinação de rivalidades históricas, manipulação política, medo de dominação e violência extrema, resultando na fragmentação do país e na criação de vários estados independentes. Podemos dizer que a crise econômica foi um dos fatores determinantes para o fim da Iugoslávia. Nos anos 1980, a Iugoslávia enfrentou uma grave crise econômica, marcada por inflação elevada, desemprego e uma crescente dívida externa. A deterioração econômica enfraqueceu o governo central e aumentou o descontentamento nas repúblicas, que começaram a buscar soluções próprias, muitas vezes em desacordo com o governo federal. A crise da dívida e as políticas econômicas ineficazes resultaram em alta inflação, que atingiu níveis críticos nos anos 1980. A moeda iugoslava, o dinar, sofreu desvalorização constante, o que erodiu o poder de compra da população e aumentou o custo de vida. Esse cenário econômico gerou descontentamento generalizado entre os cidadãos. A economia iugoslava era caracterizada por desigualdades regionais significativas. As repúblicas mais desenvolvidas, como a Eslovênia e a Croácia, tinham economias mais fortes e padrões de vida mais elevados em comparação com as repúblicas menos desenvolvidas, como a Macedônia e a Bósnia e Herzegovina. Essas desigualdades econômicas alimentaram ressentimentos e aumentaram o desejo de independência das repúblicas mais ricas, que não queriam mais subsidiar as regiões mais pobres. O desemprego cresceu significativamente durante a crise econômica, afetando especialmente os jovens. A falta de oportunidades e a deterioração das condições de vida levaram a um aumento da pobreza e a um sentimento de desesperança entre a população. Esse ambiente econômico instável contribuiu para a radicalização política e o fortalecimento de movimentos nacionalistas. Durante os anos 1980, o governo iugoslavo tentou implementar várias reformas econômicas para estabilizar a economia, incluindo a liberalização do mercado e a redução da intervenção estatal. No entanto, essas reformas fracassaram em grande parte devido à resistência política interna, à corrupção e à falta de consenso entre as repúblicas. Isso enfraqueceu ainda mais o governo central e aumentou as tensões entre as repúblicas, que buscavam soluções próprias para seus problemas econômicos. A Iugoslávia era conhecida por seu sistema de autogestão dos trabalhadores, onde as empresas eram geridas pelos próprios trabalhadores, sem uma forte intervenção do Estado. Embora esse sistema tenha sido uma marca distintiva do socialismo iugoslavo, ele se mostrou ineficaz em tempos de crise, pois muitas empresas enfrentaram dificuldades financeiras, e o sistema não conseguiu promover a eficiência econômica necessária para enfrentar os desafios da crise. Além dos problemas internos, a Iugoslávia também enfrentou pressões externas, como as exigências do Fundo Monetário Internacional, FMI, por austeridade e reformas estruturais em troca de assistência financeira. Essas medidas de austeridade exacerbaram as dificuldades econômicas, levando a cortes em serviços públicos e ao aumento do descontentamento social. A crise econômica intensificou as divisões políticas dentro da federação, com cada república culpando o governo central e as outras repúblicas por seus problemas econômicos. A Eslovênia e a Croácia, em particular, buscaram se distanciar da Iugoslávia, vendo a independência como uma forma de proteger suas economias da crise mais ampla. Em suma, a crise econômica dos anos 1980 minou a coesão interna da Iugoslávia, exacerbou as desigualdades regionais e alimentou o nacionalismo, criando as condições que levaram à dissolução do país no início dos anos 1990. Um dos maiores motivos e para algumas pessoas o maior foram as políticas de Slobodan Milošević. Slobodan Milošević, líder da Sérvia, promoveu políticas centralizadoras e nacionalistas, alienando as outras repúblicas. Suas ações foram vistas como uma tentativa de criar uma grande Sérvia, o que gerou resistência, especialmente na Croácia e na Eslovênia. Slobodan Milošević, que inicialmente era um político comunista, ascendeu ao poder na Sérvia em 1987, adotando rapidamente uma plataforma nacionalista sérvia.
Ele explorou o ressentimento étnico e as preocupações dos sérvios na Iugoslávia para consolidar seu poder. Milošević promoveu a ideia de que os sérvios estavam sendo discriminados e ameaçados nas outras repúblicas e que precisavam de proteção. Em 1989, Milošević revogou a autonomia das províncias de Kosovo e Vojvodina, que faziam parte da Sérvia, mas tinham considerável autonomia dentro da Federação Iugoslava. Em Kosovo, de maioria albanesa, essa medida foi especialmente controversa e resultou em tensões étnicas severas e resistência à autoridade sérvia. A abolição da autonomia dessas regiões aumentou o controle de Milošević sobre a Sérvia e enfraqueceu a federação. Milošević buscou centralizar o poder em Belgrado, a capital da Sérvia, às custas das outras repúblicas. Ele tentou reformar a Constituição iugoslava para dar mais poder ao governo federal, que ele controlava indiretamente. Isso gerou resistência, especialmente nas repúblicas de Eslovênia e Croácia, que viam essa centralização como uma ameaça à sua autonomia. Para fortalecer sua posição, Milošević apoiou ativamente os movimentos nacionalistas sérvios nas outras repúblicas, como na Croácia e na Bósnia e Herzegovina. Ele encorajou a criação de regiões autônomas sérvias dentro dessas repúblicas, que reivindicavam secessão e unificação com a Sérvia. Essas ações desestabilizaram as repúblicas, contribuindo para o colapso da ordem constitucional e precipitando guerras civis. As políticas de Milošević foram diretamente responsáveis pela eclosão das guerras na Croácia, de 1991 a 1995, e na Bósnia, de 1992 a 1995. Ao apoiar os sérvios étnicos que se recusavam a aceitar a independência dessas repúblicas, Milošević alimentou os conflitos que resultaram em destruição em massa, limpeza étnica e genocídio. O apoio militar e financeiro do governo sérvio aos rebeldes sérvios nessas guerras foi um fator-chave na escalada dos conflitos. As ações de Milošević levaram ao isolamento internacional da Sérvia e Montenegro, que permaneceram juntos como a República Federal da Iugoslávia após a secessão das outras repúblicas. A comunidade internacional impôs sanções econômicas severas, o que agravou ainda mais a crise econômica na Sérvia e deteriorou as condições de vida da população. Embora Milošević inicialmente afirmasse estar comprometido com a manutenção da Iugoslávia, suas políticas contraditórias, que combinavam o apoio ao nacionalismo sérvio com tentativas de controlar a federação, acabaram por minar a unidade do país. Sua recusa em negociar compromissos com as outras repúblicas e seu papel na violência étnica tornaram a dissolução inevitável. Nos finais dos anos 1990, a repressão sérvia em Kosovo levou a um conflito aberto com os albaneses kosovares, e, eventualmente, à intervenção da OTAN em 1999. A guerra e a subsequente perda do controle sobre Kosovo enfraqueceram ainda mais o regime de Milošević e contribuíram para seu eventual colapso. Em 2000, após a derrota nas eleições e grandes protestos populares, Milošević foi removido do poder. Sua queda marcou o fim do período mais tumultuado da dissolução da Iugoslávia, embora as cicatrizes dos conflitos que ele fomentou continuassem a marcar a região. Em resumo, as políticas de Slobodan Milošević, focadas no nacionalismo sérvio e na centralização do poder, foram fundamentais para a fragmentação da Iugoslávia. Ele exacerbou as tensões étnicas, provocou conflitos armados e rejeitou soluções pacíficas que poderiam ter preservado a federação. O declínio do comunismo também foi fundamental para a dissolução iugoslava. A queda do comunismo na Europa Oriental no final dos anos 1980 e início dos anos 1990 teve um impacto significativo na Iugoslávia. O enfraquecimento da ideologia comunista, que mantinha o país unido, deixou espaço para o ressurgimento do nacionalismo e das aspirações de independência. A Iugoslávia foi fundada e mantida sob a ideologia comunista, que servia como um elo unificador entre suas diversas repúblicas e grupos étnicos. Com o declínio do comunismo global, especialmente após a queda do Muro de Berlim em 1989, essa ideologia perdeu força como uma justificativa para a unidade nacional. O enfraquecimento do comunismo permitiu que outras ideologias, como o nacionalismo, ganhassem destaque. O governo federal da Iugoslávia, liderado pela Liga dos Comunistas da Iugoslávia, perdeu legitimidade à medida que o comunismo entrou em crise em toda a Europa. A população, que já enfrentava dificuldades econômicas, tornou-se cada vez mais cética em relação à capacidade do regime comunista de resolver seus problemas.
Isso levou ao aumento das demandas por reformas políticas e econômicas, que, em muitos casos, se traduziram em apelos por mais autonomia ou independência das repúblicas. Com o colapso do comunismo, o nacionalismo começou a preencher o vácuo ideológico. As repúblicas da Iugoslávia, como a Croácia, Eslovênia e Bósnia, começaram a ver a independência como uma solução para seus problemas políticos e econômicos. O nacionalismo não apenas desafiou a ideologia comunista, mas também minou a ideia de uma Iugoslávia unida, exacerbando as tensões étnicas e políticas entre as repúblicas. A Liga dos Comunistas da Iugoslávia, que havia sido o principal partido político e o sustentáculo do sistema federal, começou a fragmentar-se à medida que as repúblicas começaram a adotar políticas independentes. Em 1990, o partido se dividiu oficialmente ao longo de linhas republicanas, com cada república formando seu próprio partido comunista ou se distanciando completamente do comunismo. Isso marcou o fim do consenso político que havia mantido o país unido. O colapso do comunismo na Europa Oriental trouxe pressão para a democratização da Iugoslávia. No entanto, as reformas políticas necessárias para a transição para um sistema democrático eram profundamente contestadas entre as repúblicas. Enquanto algumas repúblicas, como a Eslovênia e a Croácia, buscavam a independência e a democracia, outras, como a Sérvia sob Slobodan Milošević, usavam o nacionalismo para tentar preservar a unidade da federação sob um novo tipo de liderança autoritária. O declínio do comunismo também mudou a dinâmica das relações internacionais. Com o colapso da União Soviética, a Iugoslávia perdeu um de seus contrapesos na arena internacional. As potências ocidentais, que antes viam a Iugoslávia como uma barreira útil contra a influência soviética, começaram a apoiar as aspirações de independência das repúblicas, especialmente quando o nacionalismo de Milošević começou a ameaçar a estabilidade regional. A crise econômica que afetou a Iugoslávia nos anos 1980 foi exacerbada pela falta de coesão política, um produto do declínio do comunismo. Sem uma ideologia unificadora e com uma economia em crise, as repúblicas começaram a competir por recursos e poder, acelerando o processo de desintegração. O colapso de regimes comunistas em outros países da Europa Oriental serviu como um catalisador para a dissolução da Iugoslávia. As transições para a democracia em países como a Polônia, Hungria e Tchecoslováquia inspiraram movimentos similares dentro da Iugoslávia, onde a pluralidade política logo revelou profundas divisões étnicas e nacionais. Em resumo, o declínio do comunismo desestabilizou a Iugoslávia ao remover a ideologia que havia mantido o país unido, permitindo que o nacionalismo e as tensões étnicas viessem à tona, o que, combinado com a crise econômica e a falta de consenso político, levou à dissolução do país. As intervenções internacionais e questões geopolíticas foram determinantes no contexto da dissolução da Iugoslávia. O fim da Guerra Fria trouxe novas dinâmicas internacionais. As grandes potências, como os Estados Unidos e a União Europeia, desempenharam papéis ambíguos, ora apoiando a unidade iugoslava, ora favorecendo a independência das repúblicas, dependendo de seus interesses estratégicos. No início dos anos 1990, várias repúblicas iugoslavas, incluindo a Eslovênia, Croácia e Bósnia e Herzegovina, declararam independência. A comunidade internacional, especialmente países da União Europeia e os Estados Unidos, foi inicialmente hesitante, mas acabou reconhecendo a independência dessas repúblicas. Este reconhecimento formalizou a dissolução da Iugoslávia e contribuiu para a escalada dos conflitos, especialmente onde as minorias sérvias se opuseram à secessão. Durante os primeiros anos da dissolução, a comunidade internacional tentou mediar a crise. A Conferência de Paz de Haia em 1991, patrocinada pela Comunidade Europeia, tentou encontrar uma solução pacífica para a desintegração da Iugoslávia. No entanto, essas tentativas falharam devido à intransigência das partes envolvidas e à falta de uma ação mais decisiva por parte das potências ocidentais. Com o agravamento dos conflitos, especialmente na Bósnia e Herzegovina, a ONU impôs sanções econômicas contra a Sérvia e Montenegro em 1992. As sanções tinham como objetivo pressionar o regime de Slobodan Milošević a parar de apoiar as forças sérvias na Croácia e na Bósnia. Embora as sanções tenham isolado economicamente a Sérvia, elas também agravaram a situação humanitária e não conseguiram deter a violência. A intervenção militar da OTAN foi um dos aspectos mais decisivos da intervenção internacional.
A OTAN realizou sua primeira grande operação militar em 1995, com bombardeios aéreos contra posições sérvias na Bósnia, o que ajudou a forçar as partes em conflito a negociar o Acordo de Paz de Dayton, que pôs fim à Guerra da Bósnia. Em 1999, a OTAN interveio novamente, desta vez no Kosovo, com uma campanha de bombardeios para interromper a limpeza étnica e as operações militares sérvias contra a população albanesa. A ONU estabeleceu várias missões de paz na região, como a Força de Proteção das Nações Unidas na Croácia e Bósnia. No entanto, essas missões foram frequentemente criticadas por sua ineficácia e por não conseguirem impedir massacres, como o genocídio de Srebrenica em 1995, onde milhares de bósnios muçulmanos foram mortos por forças sérvias bósnias sob o olhar das tropas da ONU. O Acordo de Dayton, mediado pelos Estados Unidos e assinado em 1995, foi um dos principais resultados da intervenção internacional. Este acordo pôs fim à guerra na Bósnia e Herzegovina, estabelecendo uma estrutura de governo complexa que dividiu o país em duas entidades, a Federação da Bósnia e Herzegovina, composta por bósnios e croatas, e a República Sérvia da Bósnia. Embora tenha acabado com a violência, o acordo também institucionalizou as divisões étnicas, criando um Estado frágil e dividido. A criação do TPI em 1993 pela ONU foi uma resposta às atrocidades cometidas durante as guerras na Croácia, Bósnia e Kosovo. Este tribunal foi responsável por julgar crimes de guerra, genocídio e crimes contra a humanidade cometidos durante os conflitos. Líderes políticos e militares, incluindo Slobodan Milošević, foram indiciados e julgados. O TPI desempenhou um papel importante na tentativa de responsabilizar os culpados e promover a justiça pós-conflito. Após o fim dos conflitos, a comunidade internacional desempenhou um papel crucial na reconstrução da região, tanto em termos de infraestrutura quanto de instituições políticas e sociais. A União Europeia, em particular, usou a perspectiva de integração europeia como um incentivo para promover reformas democráticas e estabilidade nos estados sucessores da Iugoslávia. A intervenção internacional deixou um legado misto. Embora tenha contribuído para o fim dos conflitos mais violentos e para a estabilização da região, as ações da comunidade internacional também foram criticadas por sua resposta lenta e por não conseguirem evitar massacres e atrocidades. Além disso, a estrutura política resultante da intervenção, especialmente na Bósnia e Kosovo, permanece frágil e marcada por divisões étnicas. Em resumo, a intervenção internacional foi fundamental na gestão e resolução dos conflitos que surgiram com a dissolução da Iugoslávia. Embora tenha ajudado a pôr fim às guerras e promover a reconstrução, a intervenção também refletiu as limitações da comunidade internacional em lidar com conflitos complexos e profundamente enraizados em questões étnicas e nacionais. Sem dúvidas nenhuma, os conflitos armados foram o fator mais determinante e também a parte mais conhecida quando se trata da dissolução da Iugoslávia. A dissolução da Iugoslávia foi marcada por uma série de conflitos armados extremamente violentos, que resultaram em enormes perdas humanas, deslocamentos em massa e destruição generalizada. Estes conflitos foram motivados principalmente por questões étnicas, territoriais e políticas, exacerbadas pela desintegração do Estado iugoslavo e pelo surgimento de nacionalismos intensos nas várias repúblicas. Aqui estão os principais conflitos armados que ocorreram durante a dissolução da Iugoslávia. Em junho de 1991, a Eslovênia declarou sua independência da Iugoslávia. A resposta do governo iugoslavo foi rápida, enviando o Exército Popular Iugoslavo, JNA, para suprimir a secessão. O conflito duraria apenas 10 dias. A guerra, como citamos, foi relativamente breve e com poucas baixas, resultando na retirada do JNA da Eslovênia e no reconhecimento de facto da independência eslovena. Após a Eslovênia, a Croácia também declarou sua independência em 1991. No entanto, uma grande minoria sérvia na Croácia, com apoio do JNA, se mostrou contrária à independência e proclamou a República Sérvia de Krajina em partes do território croata. O conflito rapidamente se intensificou, com o JNA apoiando as forças sérvias contra o governo croata. O conflito foi caracterizado por intensos combates, limpeza étnica e graves violações dos direitos humanos. O conflito terminou em 1995 com a Operação Tempestade, onde as forças croatas recapturaram a maior parte do território controlado pelos sérvios.
A guerra resultou em milhares de mortos e centenas de milhares de deslocados. A Bósnia e Herzegovina, uma república multiétnica composta por bósnios, muçulmanos, sérvios e croatas, declarou independência em 1992. Isso levou a um conflito extremamente complexo, com 3 lados principais: os bósnios muçulmanos, os sérvios da Bósnia, apoiados pela Sérvia, e os croatas da Bósnia. A guerra foi marcada por extrema brutalidade, incluindo genocídio, limpeza étnica, cercos prolongados, como o de Sarajevo, e o uso de campos de concentração. O massacre de Srebrenica em 1995, onde mais de 8.000 bósnios muçulmanos foram mortos, foi um dos piores crimes de guerra cometidos na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A guerra terminou com o Acordo de Dayton em 1995, que criou uma Bósnia e Herzegovina dividida em 2 entidades, a Federação da Bósnia e Herzegovina, dominada por bósnios e croatas, e a República Sérvia. O conflito deixou mais de 100.000 mortos e milhões de deslocados. O Kosovo, uma província de maioria albanesa dentro da Sérvia, buscava maior autonomia e, eventualmente, a independência. A repressão sérvia e os ataques do Exército de Libertação do Kosovo, KLA, levaram a um conflito armado. A guerra foi caracterizada por confrontos entre as forças sérvias e o KLA, acompanhados por uma campanha de limpeza étnica e atrocidades contra os albaneses kosovares. Em 1999, a OTAN interveio militarmente, lançando uma campanha de bombardeios contra a Sérvia. O conflito terminou com a retirada das forças sérvias de Kosovo e a instalação de uma administração da ONU. Kosovo declarou unilateralmente sua independência em 2008, embora a Sérvia não a reconheça até hoje. A guerra resultou em milhares de mortos e a maioria da população albanesa foi deslocada. Após a dissolução da Iugoslávia, a Macedônia permaneceu relativamente pacífica até 2001, quando conflitos eclodiram entre o governo macedônio e insurgentes albaneses, que exigiam mais direitos e autonomia para a minoria albanesa na Macedônia. O conflito durou cerca de 6 meses e foi relativamente limitado em termos de escala e baixas em comparação com outros conflitos na ex-Iugoslávia. O conflito terminou com o Acordo de Ohrid, que concedeu mais direitos à comunidade albanesa e evitou uma guerra civil prolongada. Embora os grandes conflitos armados tenham terminado, tensões persistentes e episódios de violência esporádica continuaram a marcar a região dos Balcãs, especialmente em áreas com populações étnicas mistas e disputas territoriais não resolvidas. Impactos e consequências dos conflitos resultaram em enorme destruição de infraestrutura e no deslocamento de milhões de pessoas. Muitas comunidades foram irremediavelmente fragmentadas. O Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia foi criado para julgar os responsáveis por genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. As guerras deixaram uma marca indelével nas relações étnicas na região, com profundas desconfianças e divisões que continuam a influenciar a política e a sociedade nos países sucessores. Em resumo, os conflitos armados durante a dissolução da Iugoslávia foram brutais e multifacetados, resultando em consequências devastadoras para a população e a geopolítica da região dos Balcãs, cujos efeitos são sentidos até hoje. Muitas das declarações de independência levaram diretamente a conflitos armados, com o JNA e forças locais tentando manter o controle sobre territórios e populações que desejavam se separar. O reconhecimento internacional dessas declarações variou, com algumas repúblicas sendo rapidamente reconhecidas, enquanto outras enfrentaram resistência diplomática e política. Os conflitos que acompanharam as declarações de independência resultaram em limpeza étnica e deslocamento massivo de populações, criando uma crise humanitária na região. As declarações de independência transformaram profundamente o mapa político dos Balcãs, criando novos estados e redefinindo as fronteiras e as identidades nacionais na região. Essas declarações de independência foram marcos cruciais na desintegração da Iugoslávia e moldaram o curso dos eventos que levaram à criação de novos estados-nação na região dos Balcãs. Como vimos ao longo deste vídeo, a dissolução da Iugoslávia ocorreu nos anos 1990, quando tensões étnicas e nacionalistas, exacerbadas pela morte de Tito, levaram a uma série de guerras violentas. As repúblicas que compunham a federação declararam assim as suas independências, resultando na fragmentação do país em vários estados sucessores, incluindo Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia do Norte, Montenegro e Sérvia.
Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e acione o sino das notificações para não perder nada. Desde já, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.